Fala comigo, cartoleiro! Nesse vídeo aqui eu vou passar para você as melhores dicas de valorização. Se você quer ganhar cartoletas nessa sétima rodada, assiste o vídeo até o fim, que eu vou falar sobre valorização, o sistema e ainda vou montar um time para ganhar cartoleta, ok? Assiste até o fim. Bom, primeira pergunta que muitos vão me fazer. João, devo focar em valorização? Bom, vamos lá, vamos primeiro de tudo responder isso. Se você tem menos do que 125 cartoletas, eu recomendo muito que, mesmo que a gente já esteja na sétima rodada, que você valorize. Por quê? Hoje em dia, cara, tá muito caro as coisas. Tá? Se você vir aqui, só um exemplo. Você quer botar um Rafael Veiga, um Arrascaeta e, sei lá, vou dar um exemplo aqui bem rápido. Você quer pôr o Aras também. Beleza, colocou três caras aqui. Já foi 42. Vai lá no ataque. Tiquinho, Hulk e Gabigol. Olha isso aqui, já foi 95. Quase acabou seu dinheiro, entendeu? Aí você bota o Marlon, que tá na fase boa. E bota o Ayrton Lucas, que joga contra o Corinthians. Ó, 126. Aqui já acabou o dinheiro. E aí? Então, assim, tá muito caro a temporada, tá muito caro no modo geral. Recomendo que você valorize. Não precisa ser 100%. Se você já tem 120 e poucas cartoletas, precisa você fazer um time 100% de valorização. Mas você tem que se atentar. Como, por exemplo, o Veiga na última rodada é um jogador que, se você escalou ele, você tinha pouca cartoleta, você perdeu 3 cartoletas com ele. Entendeu? São esse tipo de risco que eu não recomendo que você corra. Então, o que você vai fazer? Primeiro ponto. Jogadores que imitaram na última rodada, você vai fugir. Ganso, por exemplo, pô, ele é regular, vive uma fase muito boa. Nenhum jogo até agora ele fez menos do que 5 pontos. Porém, não vale a pena. Por quê? O jogo é fora e o Ganso ele precisa de 7,72 para valorizar. Pode ser que ele faça? Sim, mas a tendência é que não faça isso. Então, se você tem pouca cartoleta, o Ganso é um jogador para você fugir. O Eric é um jogador para você fugir. O PP fez 10 pontos. Assim vai. Jogadores que imitaram, você tem que fugir. A menos que você tenha muita certeza que o cara vai imitar. Então, exemplo, você vem aqui e fala assim, não, eu vou pôr o Tassiano porque eu tô sentindo que o cara vai fazer 2 gols. Beleza. Vai imitar, beleza, tá na sua intuição. Mas por probabilidade, quanto mais o cara precisa para valorizar, mais difícil é. Então, tem que fugir desses caras, beleza? Dito isso, eu vou passar agora posição por posição todos os jogadores que estão prováveis e em dúvida para que você veja o mínimo para valorizar deles. Se você não é pró, isso vai ajudar bastante. Se você não for pró, aguenta um pouquinho aí, mas mesmo assim já vai observando, tá? Repare este número aqui, beleza? Que é o mínimo para valorizar dos jogadores. Vou tentar dar um zoom aqui, que assim acredito que vai ficar até melhor para você visualizar. Então vamos lá. Ó. O Walter é o goleiro que menos precisa de pontos para começar a valorizar. E aqui a gente vai seguindo. Lucas Perry, por exemplo, 0,35. Matheus Cunha, que eu acredito que não jogue, né? Santos, acho que vai ser o titular. E João Paulo, que mais precisa de pontos, 8,30. É um cara que dificilmente vale a pena escalar, beleza? Goleiros a gente tem poucas opções. Os que menos vão precisar são os que foram mal na última rodada, beleza? Quanto pior foi na última rodada, menos precisa para valorizar. Então foca em jogadores que foram mal e você tem confiança que vá bem. Que nas laterais, mesma coisa, tá? Jogadores que não foram tão bem precisam de poucos pontos para começar a valorizar. O Ayrton Lucas, 1,5 ponto, né? Se ele for um pouquinho melhor do que ele foi na última rodada, ele já valoriza. Mike, 1,5 ponto, olha isso aqui. Então, o negócio é fazer isso, focar em jogadores que foram mal na última rodada. Que se eles forem bem nessa, você vai valorizar. Ó, Rafinha deu assistência na última, já precisa de um pouco mais. Marcelo, ainda é dúvida, mas precisa de 5 pontos. Um pouquinho arriscado. Eu, João, não gosto. E o Marlon, que é o mais cotado aí, todo mundo tá querendo pôr, 9,52. É muito ponto. Para você que tem pouca cartoleta, o Marlon é fria. Por quê? Ele é caro e precisa de muitos pontos para valorizar. Vai imitar? Eu acredito que sim. Mas, né? Aqui na zaga, temos algumas opções. O Lucas Beraldo do São Paulo está custando pouco e precisa de poucos pontos, é uma boa opção. Fabrício Bruno, uma boa opção. Léo Pereira, né? São jogadores, ó, próprio Arboleda, 1,5 ponto. Jogadores que precisam de poucos pontos para valorizar. Pelo que eu estou vendo aqui, ó, só de olhar rapidamente, eu acho que uma escalação com 3 zagueiros para a rodada vai ser uma boa para quem tem pouca cartoleta. A gente vai chegar lá já. Mas ó, o Nino, mitou, precisa de muitos pontos para valorizar. Vamos para o meio, depois o ataque e a gente encerra com o técnico. Ó. Mesma coisa, tá? Todas as posições é isso. Foi mal na última rodada, vai precisar de poucos pontos nessa
para valorizar. Então, ó, a Lê fez meio ponto, com meio ponto valoriza, entendeu? Neto Moura, um pontinho, cara. Um desarme que esse cara faz, ele valoriza. Cauli, 1,20. Tá vendo? Vitor Hugo, se jogar, muito bom também. Desarma muito, Vitor Hugo. Vina, 2 pontos. Que vai, cara. Cristaldo, 2,80. Ó, são jogadores bons. Gabriel Menino contra o Santos. Lima. Benítez, que também tá numa fase absurda. Ó o Veiga aqui, que todo mundo quer pôr. 4 pontos para valorizar. Entendeu? É arriscado? Pouco. Por quê? O Veiga é monstro, cara. A fase dele é absurda. A fase dele é absurda. Desde que ele voltou a ser titular, voltou a jogar, a pior pontuação dele foi essa aqui na última rodada. Então é muito provável que mesmo que seja clássico, mesmo que ele esteja caro, ele passe dos 4 pontos. Beleza? Uma assistência que ele dá, ele passa disso. E é bem provável que ele passe. Na última rodada ele fez 5,70, sem gol, sem assistência. Então o cara é mito. Rascaeta, 4 pontinhos, também acredito que passa, mas é um pouco arriscado. Michel Araújo, Zarate, Matheus França, aqui os jogadores foram bem na última. Gerson tá com 10,44, porque na última vez que ele jogou, não tá mostrando aqui, mas ele deve ter mitado na última vez que ele jogou, beleza? E aí, para finalizar, os atacantes, só para mostrar para vocês também, ó. Atacando em dúvida também. Aí, ó. Quanto pior foi na última rodada, menos pontos, né? Isso aqui já é lei. Elinho, olha que ele tinha mitado na última, depois na rodada 5 ele mitou, na 6 ele foi mal, perdeu muita cartoleta. Essa é a regra da valorização, né? Fugir de jogadores que foram muito bem, a menos que você tenha muita certeza que ele vai bem de novo. Beleza? Aí, ó, o Cano, 2,20 o Cano. E Suárez, 2,90. Hulk, 4,50, muito provável. Bruno Rodrigues, 4,80. Aqui vai. Gabigol, 6,30. Pedro, a última vez que ele jogou, ele fez 8, lembra? E Gilbertão, 8,70. Beleza? Então, esses aqui são os atacantes. Só para finalizar, para ficar completinho, vou mostrar aqui também os técnicos. O menu para valorizar dos técnicos aqui. Beleza? O que mais vai precisar aqui é os que mais foram bem na última rodada. No caso do Pepa aqui, ó, foi o que mais foi bem. E o Antônio Oliveira agora do Cuiabá. Ainda não tem números aqui. Beleza? Bom, galera. Perfeito. Dito isso, vamos escalar o nosso time. Vou fazer 2 times aqui, tá? Primeiro time, um time só para valorizar, focando só em minha cartoleta. Depois um segundo time, mesclando, para valorizar e pontuar ao mesmo tempo, ok? Vamos lá. Antes de tudo, deixa seu like aqui. Já são 8 minutos de vídeo. Se você está assistindo até agora e não deixou o like, pô, tá ramelando, né? Então dá o like aí, se inscreve, ativa o sininho para você me ajudar demais aqui no canal, beleza? O conteúdo desse aqui é show, show demais. Então dá o like aí, se inscreve, ativa o sininho para a gente continuar crescendo. E comenta, né? Comenta o que você está achando do vídeo, que isso ajuda demais. Dos mais escalados, quem são bons para valorizar ou não? Vamos ver? Ó, primeiro de tudo aqui a gente tem o Everson, do Galo. O Everson precisa de 5 pontos. Eu acho que para um goleiro é muito. Não iria com ele. Tá? Acho que é muito para valorizar. Lembrando, o não iria ou iria é questão de valorização agora, tá, galera? Se ele fizer 6 pontos aqui, ele valoriza. Então, vai de cada um. Eu acho difícil ele passar dos 5 pontos. Ele tem que manter o SG e ainda fazer defesas. Você entendeu? Por mais que nas últimas rodadas venha acontecendo isso, eu acho arriscado um goleiro fazer 5 pontos para começar a valorizar. Entendeu? Sendo que tem goleiros que precisam de menos 1,40. Caso precisa de qualquer ponto positivo, esses caras aqui valorizam. Um pontinho só, ó. Olha o tanto de opção que com um ponto valoriza. Por que você vai arriscar num que precisa de 5? Acho que é arriscado. Laterais. A galera tá apostando no William e no Mike do Palmeiras. Vamos achar os dois aqui, ó. Mike, 1,50. Muito provável de valorizar, né? Bem ofensivo, vem participando de gols. E o nosso segundo aqui, cadê ele aqui? Vamos achar. William, 6 pontos. Provável que passe, ok? Ele desarma, pode manter SG e tudo mais, porém é arriscado. 6 pontos não é um mínimo baixo. Acho que é arriscado, eu não iria com ele se eu tivesse pouca cartoleta. E na zaga, Gustavo Gomes e Castan. Vou procurar os dois aqui para mostrar para vocês. Ó, Gustavo Gomes, Castan, precisa de 3,16. Um pouco arriscado, mas nem tanto, até que dá para arriscar. E o Gustavo Gomes, 4,69, 4,70. Num clássico, não iria. Acho que é muito ponto para ele começar a valorizar. Acho que é bem complicado o Gomes valorizar nessa. Meio campo, a galera tá com Arrasca, Veiga e Zaratio, né? São dos mais caros. Veiga, 4 pontos. Eu acho que passa, tá bom? Mas é de cada um. Não sei se vale a pena para você arriscar nele.
mas eu acredito que passa. Arrascaeta 4 pontos, eu também acredito que passa, tá? Mas é arriscado, não é nada fácil, não é nada simples, como meio ponto. É 4 pontos, então ele tem que finalizar, ele tem que desarmar, ele tem que dar uma assistência, tem que fazer alguma coisa. Então é um pouco arriscado. E por fim, Zaratio, precisa de 6,26. Por mais que também esteja na fase boa, 6 pontos e meio quase para valorizar, eu já acho muito. Não iria com o Zaratio. Arrascaeta e Veiga 4, eu até pensaria. 6,30 já dou uma segurada, então não iria com ele. E por fim, Hulk, Bruno Rodrigues e Cano. A gente já passou pelos três, mas só reforçando. Hulk 4,30, eu acredito que ser muito provável. Galo é favorito para vencer. Hulk bate pênalti. Mesma coisa do Veiga, vai de cada um. Eu acho que passa. Além do Veiga, a gente tem Bruno Rodrigues e Cano. Cano, 2,30 pontos, praticamente 2, 3 finalizações que ele der, ele passa. O jogo é aberto contra o Botafogo. Eu acredito que passa também. Por fim, Bruno Rodrigues, também acho que passa. É um pouco mais arriscado, 5 pontos, mas uma assistênciazinha ele está valorizando. Também acho que pode passar. Beleza? Então, analisamos os mais escalados, agora vamos, por fim, escalar nossos dois times, tá? Vou focar, primeiro, como eu falei, 100% em ganhar cartoleta. Primeiro goleiro aqui que eu iria para ganhar muitas cartoletas nessa rodada é o Marcos Felipe, tá? Acho que das opções aqui é o que deve provavelmente ir melhor. E ele precisa de poucos pontos. Um pontinho que ele faz aqui, ele valoriza muito. Por quê? O mínimo para valorizar dele é praticamente -1. Então se esse cara faz 2 pontos que seja, ele vai valorizar. E contra o Goiás, eu acho que o Bahia pode ser exigido. O Goiás é um time que vem melhorando. O último jogo aí surpreendeu, né? Surpreendeu bem o Botafogo. Eu acho que o Bahia vai ser exigido. Ele vai fazer defesas. Mesmo que perca o SG, na minha opinião, ele vai fazer seus 2, 3, 4 pontos se manter SG mita. E aí, provavelmente, ele vai fazer bem mais pontos do que isso e vai valorizar. Então, das opções que a gente tem aqui, para mim, acredito ser o melhor. Léo Jardim, São Paulo não vem chutando muito. Acho que, né, não sei se vira muito. Bahia favorito em relação ao Goiás. Clássico, muito difícil de dizer. Fujo. Clássico, por mais que o Lucas Perry, acredito que o Fluminense vai chutar muito, vai fazer muitas defesas, é clássico, né? Muito difícil. A gente pode ver o Lucas Perry mitando ou tomando uma negativada. Então, clássico, tenho medo. Gabriel contra o Galo, acredito que vai fazer defesas, mas vai tomar gol. Rafael contra o Vasco, a gente não sabe o que esperar desse jogo. Vasco está muito instável, São Paulo está começando a se regularizar. Acho que vai valorizar também um segundo goleiro aí para ficar de olho, o Rafael. E o Cavicchioli. Cavicchioli contra o Fortaleza também é difícil dizer. O América até agora não se provou. Do Fábio para cá acho já meio complicado. Então, o Everton é clássico e o Everton tem uma média baixa, né? Palmeiras não sofre gols. Se tomar gol, dificilmente pontua bem. Então, assim, dos goleiros que a gente tem aqui de opções, eu acho que o Marcos Felipe é o melhor. Se não for ele, se você quiser apostar em outro, o Walter vai fazer muita defesa no jogo. Vai fazer muita defesa. Vai tomar gol. Uma terceira opção seria, na minha opinião, o Lucas Perry, que é um ótimo goleiro, e o Fluminense vai chutar, mas eu acho que toma gol também. Mas melhor opção aí, que pode ser que ainda mantenha o SG, é o Marcos Felipe. E aí, no banco de reservas, a gente deixa aqui o Walter. Beleza? Laterais, galera. Laterais, a gente tem aqui um Ayrton Lucas com 1,50 e o Maicon em 58 também. São dois nomes bons. Além deles, eu não vejo mais muitos nomes legais, tá? Ó, 3,80. Já acho que é um pouco complicado. Basicamente tem que manter SG ou fazer alguma participação, né? Na zaga, tem muita opção boa mesmo. Ó, Lucas Beraldo, 0,74, muito provável de valorização. Vitor Hugo, 0,76, muito provável de valorização. Fabrício Bruno contra o Corinthians, 0,70, também muito provável. Léo Pereira, Arboleda, olha isso aqui, olha o tanto de zagueiro que a gente tem de opção, tá? O que eu vou fazer? Como a gente tem bastante meias também, eu vou abrir o 3, tiro laterais, que a gente não tem muitos nomes legais, abro 3 zagueiros, beleza? Deixo o Beraldo e o Fabrício Bruno e encaixo mais um zagueiro. Na minha opinião, acho que o Léo Pereira aqui encaixa bem, ou até o próprio Arboleda, tá? Porque o Arboleda vive uma fase bem legal. Acho que ambos são bons, né? Mas fica difícil de escolher. Talvez a diferença é baixa. Daria pra gente fazer o quê? Isso aqui, ó. Melhorar ainda mais nossa zaga e deixar o Beraldo no banco de reservas. Opção legal, tá? Precisa de 1,5, poucos pontos aí, cara. Poucos pontos
praticamente um desarme e alguma coisinha eles já estão valorizando. Os dois zagueiros desarmam e finalizam, né? Os três aqui, na verdade. Vamos para o meio de campo. Meio de campo. Temos o Pulgar. Pulgar, acho que muito provavelmente vai valorizar aqui também. Barato. Pô, só se ele negativar ele não valoriza. 0,3 é o que ele precisa fazer. Ele desarma bem, sabe? Ele deve desarmar. Quase deu uma assistência pro Gabigol no clássico. Acho que o nome é bom. Bruninho, o futebol desse cara deu uma sumida, né? Mas ele só precisa de 0,30. Eu acredito que contra o Atlético Paranaense, o Bragantino deve dar alguma assistência. O Bruninho no Bragantino deve dar alguma assistência, fazer alguma coisa. Só 0,30. Pô, um desarme, uma finalização que esse cara der, ele valoriza. Acho que vale muito a pena pensar também. Seguindo aqui, Neto Moura é uma opção, com um pontinho só, para valorizar. Mas eu acho que o Cauli, do Bahia, por ser o cara das bolas paradas, vou ficar de olho nele também aqui. Terans, fora de casa, acho que não vale a pena. Nem em casa tá valendo muito a pena o Terans. Arias é clássico, já fica um pouco mais difícil, né? E aí eu acredito que esse quarto meia nosso aqui poderia ser Cristal, da 2,80. Um cara que tá uma média básica legal, vem desarmando, vem chutando. Acho que pode ser uma opção. Mas eu vou postar no Patrick, com 2 pontos apenas. Um cara que vem desarmando, chuta e tem um jogo bom pela frente. Então acho que o Patrick muito provavelmente passa desses 2 pontos aí. E aí no banco de reservas a gente pode vir aqui encaixar o Neto Moura, beleza? Isso aqui é time só para valorizar. Time só para valorizar. Daqui a pouquinho eu vou fazer uns 2, 3 ajustes aqui e vai ficar um time para pontuar também. E no ataque, galera, só para fechar esse time aqui, temos poucas opções, mas Caleri em casa contra o Vasco muito provavelmente faz mais do que um ponto. Vitor Jacaré contra o Goiás muito provavelmente faz mais do que um ponto. E para finalizar, outro cara que vive uma fase muito boa e acho que pode muito bem é o Aloísio. 1,5 só para valorizar. Né? Teria Everaldo com 2, Cano 2,30, mas o Cano já está né? É difícil, mas a fase do Aloísio aqui é muito boa. Muito provavelmente esse cara vai passar dos 2 pontos, né? Então, time só para valorizar, eu iria com ele, beleza? E aí, para finalizar mesmo, o nosso último atacante aqui no banco de reservas. E eu acredito que das opções que temos, cara, é difícil, mas eu iria com o Elinho, que a última vez em casa mitou, né? Então pode ser que mite. E para finalizar o técnico, depois a gente vai para o segundo time. Temos o Mancini, mas eu acho que o Dorival em casa contra o Vasco, o São Paulo pode ser que surpreenda. Então vamos com o Dorival aí. Tá, mas temos alguns outros nomes. Caixinha, São Paulo já vai ficando um pouco mais difícil, né? Pepa, difícil pra caramba. Então, para só valorizar, acho que esse time aqui tá muito bom. E aí de capitão a gente pode nomear o nosso queridíssimo Caleri, né? Calerizão, brabo demais. Acho que em casa aí, sem dúvida, é um jogador que deve participar de alguma coisa. Então, primeiro o time tá feito. 106 cartoletas, ó, para você que tem pouca cartoleta, recomendo realmente com esse time. Tem menos de 110, 115, vai com esse time, cara. Sério mesmo. Tá muito bom para valorizar, muito bom mesmo. Ai, João, não gostei de tal jogador. Ai, João, não gostei de tal coisa. Pô, muda. Com base em tudo que eu passei aqui para você, eu tenho certeza que você é capaz de alterar 2, 3 jogadores e montar um próprio time. Então, tem menos do que esses cartoletas, tem um pouquinho mais, quer mudar alguma coisa ou outra? Sinta-se à vontade. E agora eu vou fazer nosso segundo time aqui para a gente fechar o vídeo, que é o time de pontuação também, além de valorizar, pontuar. O que eu vou fazer? Simples, aqui no ataque, vou tirar 2 atacantes. Então, ó, só aqui no ataque, o que eu faria, tá? Já para melhorar bem o nosso time. Eu encaixaria aqui o Hulk, só precisa de 4,26, e encaixaria também o Cano. Acho que os dois podem entregar bons pontos para a gente, tá? Outra coisa que daria para fazer, eu manteria o Caleri. Acho que o Caleri é muito bom, só trocaria a faixa de capitão aqui para o Hulk, beleza? Então, ó, já trocou para 3 centroavantes bons, fortes, bons pra caramba mesmo para essa rodada e que provavelmente vão pontuar bem. E aí, ó, no meio de campo, eu daria uma mexida legal, tá? Sinceramente. Acho que esses 2 meias aqui não tá tão legal. O que eu faria? Eu acho que daria para a gente encaixar aqui o Veiga, que, pô, 3,99 só para valorizar, acho que vale bastante a pena. E deixaria aqui também o Arrascaeta, né, pô? 4 pontinhos para valorizar, acho que também deve passar disso aí, né? Bem provavelmente. Aqui eu troquei a formação para deixar somente o Cauli no meio e abrir laterais para a gente. Acho que pode ser uma opção interessante. Então a gente colocaria aqui
O Léo Pereira ainda, acredito que é um zagueiro bom. Tive que trocar de time, porque senão aquele outro não ia dar grana para montar esse. Mas ó, acho que o Léo Pereira aqui seria uma boa. Junto com o Arboleda. Acho que são os dois melhores zagueiros aí para valorizar e pontuar nessa rodada. Laterais. O Marlon a gente já viu que precisa de muitos pontos, né? Então que tal a gente colocar o Ayrton Lucas aqui? E além do Ayrton Lucas, a gente encaixar o Mike, que também é um outro lateral que a galera tá bem de olho, acho que vai imitar. No gol, acho que a gente pode manter o próprio Marcos Felipe que a gente já tinha escalado. E como técnico, aí vai muito da sua cartoleta. Se você tiver cartoleta para o Pepa, ele é muito caro, precisa de bastante para valorizar. Então, por conta disso, eu manteria mesmo o Dorival. Então, ó, olha como que a gente saiu de um time para ir para um time que vai pontuar e valorizar ao mesmo tempo aqui. Ah, João, ficou caro esse time. Vamos tentar baratear ele para a galera? O que a gente pode fazer? Ao invés, então, de Arboleda e Léo Pereira, a gente pode economizar Fabrício Bruno e Beraldo. Ó, já vai dar uma economizada boa. Caiu para 137. Ao invés do Ayrton Lucas, que tal a gente fazer uma aposta aqui em um jogador que precisa de poucos pontos para valorizar? Vamos ver se a gente encontra algum? Acredito que de lateral vai ficar difícil, hein, cara? De lateral vai ficar difícil. Talvez seria até interessante a gente abrir realmente igual estava antes. Volta o Patrick para cá, para dar uma economizada legal. Para quem tem menos cartoletas aí. Volta o Patrick para cá, ó. Boa. E aqui na zaga a gente deixa o Arboleda. Pronto? Então o time, ó, 132 cartoletas aí. Poucas mexidas, mais uma variação de time. Tá vendo como é rápido? Mexe rapidinho, uma ali, uma aqui, pum, time novo. Então, é isso, galera. Então tá aí mais uma variação de time, com menos um pouco de cartoletas. Ah, João, tenho 2 cartoletas a menos. Pô, troca aí de novo, vai, troca o Dorival e põe outro, troca o Caleri e põe outro, sei lá, põe o Bruno Rodrigues aqui. Ah, já economizamos mais 2. E aqui vai, entendeu? É bem simples. Agora que você já sabe o mínimo para valorizar de todo mundo que eu te mostrei, vai ficar muito mais fácil. Só você escalar os que você acredita que vão mitar, beleza? Então, ó, desse time aqui, final então, só para fechar, 130 cartoletas. Eu colocaria de capitão aqui nosso queridíssimo Bruno Rodrigues em casa contra o Cuiabá. Beleza? Então o time tá aí. Tamo junto. Eu espero que vocês tenham curtido. Se você assistiu até aqui, não esquece de deixar seu like, de se inscrever e ativar o sininho. Manda pros seus amigos esses vídeos. Tamo junto, galera. Espero que tenha ajudado você. A intenção de fazer esse vídeo aqui é ajudar a galera que tem pouca cartoleta a mitar. Espero que tenha te ajudado aí a entender como funciona, como escalar, o que tem que fazer. E qualquer dúvida, me segue lá no Instagram, que lá eu tô abrindo caixinha de pergunta todo dia e respondo suas dúvidas por lá também. Beleza? Valeu e entra pro Clube dos Mitos, hein? Entra pro Clube dos Mitos, tá com promoção, link aqui na descrição. Entra lá que eu quero ver você lá dentro, pegando meus times e ganhando suas ligas. Entra aí. Valeu, galera!